Bom dia a todos. Saudar os colegas vereadores, a vereadora Verônica, em nome do senhor presidente Livino Clementino. Saudar aos servidores dessa casa, em nome da pessoa de Edivânia. Saudar a todos terranovenses que estão aí nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Betson FM, nos assistindo pelas plataformas digitais, pelo blog do Silva Lima, pelo W Eventos, Maurício Ribeiro. Saudar a toda a família de seu Ormar, em nome de meu amigo Nim, Antônio Romualdo. Senhor presidente, eu vou pegar aqui logo na fala do companheiro Denivaldo, iniciar o processamento, só falando a importância, vereador, do deputado vivenciar o dia a dia da população. Pelo que Vossa Excelência mostrou aí no vídeo da deputada, de imediato ela passou para o diretor algo que ela estava vivenciando. O que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Quem faz esse percurso da PE de Terra Nova até a nossa BR, ou de Terra Nova a nossa zona rural, diariamente a gente convive com esses buracos, com essa dificuldade, com o risco de acidentes. Então, nada mais justo, e aí eu vejo a importância do político, do deputado estadual, federal, senador, dele vivenciar na pele o que nós vivenciamos no dia a dia, que de imediato isso impulsionou ela a cobrar de uma forma mais severa e mostrando de fato o que estava acontecendo, que talvez tenha sido isso que proporcionou essa agilidade na manutenção da nossa PE. E aí seria importante, é importante a gente ter esse contato com o político que está fora. É importante o político vir a vivenciar o que nós vivenciamos no dia a dia. E aí, talvez, se fosse vivenciado por outros, a nossa necessidade, talvez, muitas situações fossem resolvidas em tempo rápido. Não demorasse tanto, não é isso, senhor presidente? Como, por exemplo, a nossa falta de água em nossas comunidades rurais. Eu não falo nem das comunidades rurais que não tem ainda o cano da Compesa, que já recebeu. Eu digo aquelas que já têm uma tubulação, que já receberam água e que hoje não recebem mais. E pior do que todas as comunidades rurais do nosso município é o distrito do Guarani. Pior, porque na área rural a gente ainda é abastecido com carro-pipa, não é isso, presidente? Fornecido pelo município, que não é fácil, pelo Exército. E o distrito do Guarani é uma situação de calamidade. Então, talvez se os governantes vivenciassem um dia, ou menos uma semana, o que vivencia aquelas donas de casa lá no distrito do Guarani e na área rural, talvez a gente não sofresse mais com a falta de água, dona Verônica, que nós sofremos, olhando para uma transposição que está a poucos quilômetros de nossa residência e a gente sem ter água em nossas casas para nossas mulheres, para nossas donas de casa poder fazer o seu trabalho diário. Então, essa é a importância do político que antigamente, no tempo de Miguel Arraes, Roberto Magalhães, visitava, né, Livino? Eu já vi o senhor comentar aqui que eram os políticos que vinham comer o feijão, a galinha cair junto, mas também andavam nas comunidades para ver a dificuldade. Por isso que as coisas aconteciam de uma forma mais ampla. E hoje não se faz mais isso. Mas é importante que os nossos representantes vivenciem junto conosco as nossas demandas e nossas necessidades, para que a gente possa estar realmente atendendo a necessidade do nosso povo. E aí ontem, ainda pegando o guincho aqui, falando da deputada Débora Almeida, estivemos lá em Humães, onde ela veio visitar, junto com nós, nosso prefeito, toda a nossa equipe política, os vereadores, prefeitos, secretários,
início de algo tão esperado por nós, que eu espero que seja o início e que seja rápido, que quem tem sede tem pressa. Iniciar o projeto de captação de água de Serra do Livramento para atender o distrito do Guarani, que é um dos pontos principais, mas além do Guarani tem alguma região de Humães, distrito de Humães também, e algumas regiões da área de Salgueiro, e também as nossas comunidades, Destino, Malhada do Canto, Barra, Pau de Colher, entre outras. Então, a gente espera que com isso haja uma agilidade. Mas aqui eu quero falar, nobre companheiro Denivaldo, das moções de pesar, horas que Vossa Excelência se encarregou de preparar e colocou o nome de todos os vereadores. Já agradeço aqui a Vossa Excelência em ter mencionado o nome de todos os vereadores dessa casa, na moção de pesar do nosso amigo Hernandes, Clementino Mendes, e do nosso grande amigo Osmar Freire de Menezes, pai do nosso amigo Antônio Romualdo, conhecido popularmente como Ninho de Osmar. Mais uma vez aqui eu deixo meus votos de pesar a todos os familiares enlutados. A perca de nossos entes queridos, ela nos traz uma dor profunda e é uma dor que você jamais vai deixar de conviver com ela, porque a falta ela é constante em nossas vidas. Mas Deus vai trilhando nossos caminhos e vai mostrando meios da gente sobreviver. Com muita dificuldade, com muita saudade, mas a gente vai ter que conviver. E aos poucos a gente vai aprendendo a conviver com a falta de nossos entes queridos. E aí, mais uma vez, eu deixo os votos de pesar a todos os familiares enlutados pelas perdas de seus entes queridos. Quero aqui também falar um pouco do projeto de número 13 do novo companheiro Carlinhos. Carlinhos, parabéns pela iniciativa. Eu acho que tudo se começa pela educação. Toda boa convivência se começa pela educação. E nós precisamos muito, vereador Carlinhos, não é nem só a questão do trânsito, em outras práticas. Levar para a sala de aula, mas não só para a sala de aula, para o nosso berço familiar, algumas educações que se perderam no contexto familiar. E aí eu trago aqui algo que me chocou de forma positiva, e eu fiquei admirado, impressionado com a educação dos japoneses. O japonês, mais uma vez, nos dá uma aula de cidadania e de boa convivência. Em um jogo do Japão e Holanda, que foi 2-2, um dos maiores jogos da Copa do Mundo até o momento, todo japonês, a torcida andava com uma sacola plástica no bolso. Quando terminou o jogo, eles foram limpar todo o estádio. Toda a sujeira que ficou no estádio, os japoneses foram limpar, recolher todo o lixo. E aí o comentarista disse que isso é uma prática do japonês desde a formação, desde a criação de seus filhos. Na escola, eles limpam os banheiros. Eles já sujam um pouco porque sabem que vão ter que limpar. E isso, Livino, não é uma educação que vem da escola, vem dos pais, dos ensinamentos de suas casas. E como seria bom se nós, cidadãos, seguíssemos a lição do japonês. Se a gente entendesse que o dever de limpar também é nosso. A gente muitas vezes acha que nós temos que jogar a sacola plástica na rua para o gari vir limpar. A gente produz o lixo e coloca a obrigação para os outros limpar aquilo que nós produzimos. E muitas vezes ainda criticamos o poder público, porque a rua está cheia de lixo, sendo que você mesmo produziu o lixo. Muitas vezes as pessoas têm seu quintal, seu muro, à frente de sua casa com lixo e fica fazendo vídeo postando. Cadê a limpeza pública? Cadê o poder público? Cadê o vereador? Mas você mesmo
joga o lixo e você mesmo reclama dos outros. Isso eu não estou falando de terra nova, não. Isso eu estou falando de Brasil, e principalmente do Brasil, mas também de nossa cidade onde nós vivemos. Então, que o exemplo do japonês sirva para nós. Que nós temos a obrigação de cuidar do ambiente que nós vivemos e do onde os outros vivem. Eu costumo ver, vereador Denivaldo, aí nas estradas onde eu ando, sacolas de lixo. Pessoas que saem de suas casas, colocam uma sacola de lixo dentro do seu carro e jogam na beira de uma estrada. Achando ele que está se desfazendo do lixo. Aquilo ali volta para você. Nós temos um aquecimento global aí terrível. Nós temos uma temperatura que ninguém nunca viu. Nós estamos vivenciando épocas totalmente diferentes. E a culpa é de quem? É do planeta? Será se a culpa é do planeta Terra? A culpa é nossa. Que não cuidamos de nós mesmos, do ambiente onde nós vivemos. Então, que o exemplo que é dado por esses, e aí por um japonês, sirva para nós. Eu vi aquilo e fiquei maravilhado com aquilo do japonês. Todo mundo foi-se embora, o outro time, e eles foram lá limpar a sujeira deles e da outra torcida, para deixar o estado limpo para no outro dia, entendeu? Não dá tanto trabalhar quem faz aquilo. E aí, vereador, eu faço aqui, falando disso, eu estou tentando aqui julgar justamente a educação no trânsito. Tem que começar. Nós temos que educar o nosso povo no trânsito. E nós temos que levar isso, começar pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Para que nós possamos ter pessoas mais educadas, vereador Bade, que respeitam o idoso, que respeitam uma pessoa que vai andando, que não atropela os animais, porque você está dentro de um veículo potente, você achar que pode sair atropelando quem está na sua frente. Para que as pessoas morram menos no trânsito, que a gente tem visto aí várias pessoas, discussão no trânsito termina em morte, entendeu? E aí a educação tem que começar primeiro dentro de nossas casas. E depois, vereador, na escola, onde nossos filhos precisam também ter uma educação diferenciada. Mas o princípio da educação começa no berço familiar, dentro de suas casas. A gente não pode atribuir a educação de nossos filhos só às escolas, não. A escola é um complemento da educação de nossos filhos. Parabéns pela... Sim, presidente, conceito sim, Vossa Excelência pá. Vereador, isso tudo que Vossa Excelência está falando é importante, mas a minha indignação é com o Ministério e a Secretaria da Educação por etapa, porque você vê hoje pessoas que vai para o segundo grau, não sabe, muitas vezes não sabe fazer o nome. E você vê uma sala de aula, não pode progredir, aonde o aluno é quem manda na sala de aula. Então, esse tipo de educação que o governo, isso há 20 anos atrás já começou essa baderna, que eu chamo baderna, em que eu lembro que eu era menino e Dona Margarida botava o cabo de joelho nos caroços de milho. Estava correto? Não era tão correto, mas era uma forma de disciplinar aqueles indisciplinados que não queriam nada com a vida. E como é que você admite, como é que o Ministério da Educação admite, a Secretaria da Educação admite um camarada aí para a quinta série, que eu acho que ainda é mais ou menos esse termo, sem saber fazer o nome? Sexto ano. Agora é sexto ano. Isso é um absurdo, gente. É um verdadeiro absurdo. É inadmissível. Aí diz, é porque Livina é cafona. Eu sou, realmente, não estou muito criança, não. Já estou com 59 anos, já estou bem andado. Tá certo? Então, eu pergunto a vocês, que aqui tem muito jovem ainda, Carlinho, Denivaldo, Antônio de Duca já é caduco, certo? Verônica não é tão nova, mas ainda
Mas ela assistiu, a mãe dela, que foi professora, e não admitia esse tipo de coisa. Então, eu sinto um absurdo, eu não admito. Eu cheguei uma vez a dizer à minha parenta, que quando era diretora da GER, Cleonice, eu disse: Cleonice, isso é imoral. Você, não, mas não pode. Pode. Eu disse: pode sim. E ainda hoje tem eu acho que ele aposentou, Irlânio. Ele dizia até quando estava ensinando agora, o aluno só fica na sala de aula minha se ele prestar atenção, senão bota para fora. Chama o diretor, chama o secretário, mas comigo ele não fica. E está certo. E está certo. Gente, eu levei pau 3 anos consecutivos. Eu esculhambava com minha prima, com Closemir. Como era que ela estava me perseguindo se eu não estudava? Se eu era um irresponsável? Eu não tinha como passar. Depois que o tempo me ensinou, voltei a estudar com ela e ela disse: você? Eu digo: eu mesmo. Mas você já sabe, eu digo: você não me dá pau mais nunca. Mas tudo aquilo que ela fez comigo foi a minha felicidade. E então, o que eu aconselho a todos os pais é, quando o filho chegar reclamando do professor, vá atrás. Porque a ilegalidade não é do professor, é do aluno que não quer nada com a vida. E em especial com a anuência do governo. Muito obrigado, era só isso, colega. Concordo plenamente, senhor presidente. A educação, ela mudou muito. Teve muita aperfeiçoação, mas também teve muitas regressões, nesse sentido de algumas punições. Eu quero aqui, só para dar continuidade ao meu procedimento, finalizando já, quero parabenizar mais uma vez a equipe da Represa pela vitória do campeonato da Liga, o grande finalista, Represa e Rancharia. Final foi domingo, muita gente. E agora o prefeito vai, juntamente com o secretário de Esporte e Cultura, vai proporcionar um jogo entre os campeões. O campeão do Terranovão e o campeão da Liga, que é o time do Espinho e o time da Represa. Proporcionando, incentivando mais uma vez ao esporte. E aqui também agradecer mais uma vez pelo serviço que foi feito, a manutenção, recapeamento da estrada nossa que liga o município de Terranova ao distrito de Umã, do município de Salgueiro, e pedir ao secretário da Infraestrutura e pedir ao nosso prefeito e ao nosso secretário Laércio Laerte que também faça uma manutenção na estrada, colocando também alguns aterros na estrada ali da Barra, que entra ali na comunidade de Várzea da Barra, saindo pela Escola Isaías, que a gente está tendo muita dificuldade, a estrada transita muito carro, principalmente o ônibus escolar, e está precisando fazer uma manutenção. Além de enlarguecer a estrada, a gente precisa ser colocado alguns aterros, porque tem local lá que está ficando praticamente intransitável. E também na Malhada do Canto, ali onde passa o transporte escolar, frente à casa do pessoal de Zé Bibi. Quem anda por ali conhece e sabe que é uma estrada que precisa ser feito um aterro, porque fica muitas residências e devido às chuvas de outras datas, que não foi de agora, porque a gente não teve muita chuva, teve muitas erosões e lá precisa fazer uma manutenção. Então, agradecer, mas também, como o papel do político é isso, o vereador, pedir aqui, vou ficar cobrando ao nosso... Encerrou ainda não, ainda tem um tempinho, viu? Eu ainda tenho 1 minuto, viu? Então, é isso, mas já estou finalizando, só aqui cobrando, e farei requerimento à nossa secretária, se não antes do recesso, mas depois do recesso, fazendo essa solicitação por escrito ao prefeito. Então, o que eu tenho para isso é hoje agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, que Deus nos conceda um bom dia a todos nós, e um bom São João, um São João com muita festa, com muitas comidas típicas, que o pessoal aproveite o São João, que é uma festa tradicional de nossa região. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia. Muito obrigado.